Fala aí, meus amigos do canal GS Celsius Tech, estamos aqui começando mais um vídeo aí para o nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns curtos que não aquecem. Por que isso acontece? Muitos iniciantes, principalmente, têm me procurado, né, nas minhas redes sociais para perguntar como achar um curto-circuito que não está aquecendo. Alguns curto-circuito total na placa, bota na fonte, tem total consumo da corrente elétrica e mesmo assim o componente, né, o aparelho não aquece em região nenhuma. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, beleza? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal, deixa teu comentário. Se você ainda não é membro desse canal e deseja ter acessos exclusivos aos nossos vídeos aqui privados, você pode fazer a sua assinatura por apenas R$ 5,00 mensais, clicando aqui no botãozinho abaixo, seja membro, beleza? Vamos lá, galera. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão começando, né? E alguns técnicos que já estão há algum tempo já fazendo reparos em placas e tem muita dúvida em relação a curtos circuitos que não aquecem. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe uma diferença entre curto-circuito e fuga de corrente. Tem gente querendo que algumas fugas, né, aqueçam no nosso tato, né, que a gente consiga tocar e sentir esse aquecimento. Nem toda fuga a gente vai conseguir achar, né, apenas tocando com a mão. A gente precisa de outros recursos para poder achar essas fugas de corrente. Então, fuga é mais complicado ainda de se achar do que curto-circuito. Agora, se temos um curto-circuito e não estamos achando o aquecimento, aí é por conta de alguns fatores que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Você pode estar compreendendo e aí você vai sim conseguir encontrar esses tipos de problemas, esses tipos de curto-circuito aí, com a técnica que eu vou estar ensinando para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: qual é a diferença entre fuga de corrente e curto-circuito? Existe uma diferença entre esses dois problemas, digamos assim, né? A fuga de corrente, pessoal, a gente vai colocar o aparelho na fonte de alimentação, por exemplo, e o aparelho ele vai consumir um pequeno consumo, pode ser um consumo um pouco maior, né? A gente tem no nosso visor da nossa fonte de alimentação, a gente tem o reloginho que marca a tensão, que é a parte superior, e temos o relógio que marca a corrente elétrica, que é a parte de baixo. Quando a gente tem uma tensão, por exemplo, eu coloco o aparelho em 4 volts e regulo a 2 amperes. Quando eu coloco um aparelho, por exemplo, e ele vai marcar ali, né, continua marcando os 4 volts e apenas a corrente elétrica ela é elevada, temos uma fuga de corrente, ok? Muito importante entender isso para que a gente saiba como proceder em casos diferentes, para a gente não ficar fazendo coisas que muitas vezes a gente não vai achar o problema de forma nenhuma, né? Então a gente tem que saber distinguir cada um dos problemas. Então, se eu tenho aqui o reloginho marcando, por exemplo, 4 volts, coloco na minha fonte, continuo os 4 volts e apenas a corrente elétrica, ela mostra o consumo, pode ser um consumo baixo, pode ser um consumo alto. Nesse caso aí, a característica dessa falha é por fuga de corrente. Agora, quando eu tenho um aparelho que, quando eu coloco ele na fonte, a tensão ela cai e a corrente ela é elevada ao infinito, então eu tenho um curto-circuito na placa que eu estou analisando. Agora, o que acontece? Muitas vezes eu tenho um curto-circuito e no meu toque, né, com as mãos, eu não consigo achar esse aquecimento. E por que isso acontece? Vamos lá, galera. Alguns componentes, né, a 2 amperes, se você tem uma fonte, por exemplo, como essa daqui, ó, como essa fonte aqui da Yachun, que ela só regula até 2 amperes, muitos curtos-circuitos, eles não vão aquecer. Os componentes que realmente está causando o curto, ele não aquece às vezes em 2 amperes. Depende muito da estrutura do componente e tudo mais. Ok? A gente vai falar um pouco sobre isso também ainda nesse vídeo. O que acontece, né? Se a gente pegar esse curto-circuito, que a 2 amperes não está aquecendo, e eu aumentar, né, a corrente elétrica, dar mais corrente elétrica a esse curto-circuito, o aparelho em algum momento vai apresentar algum componente que está aquecendo. Só que alguns componentes ele não vai aquecer, por exemplo, em 3 amperes. Né? Você aumentou a sua fonte em 3 amperes. Não vai aquecer, você precisa aumentar um pouco mais. Não aquecer, você aumenta um pouco mais. Só que tem toda uma estratégia, uma técnica para fazer sem danificar a placa. Porque quando você dá muito corrente elétrica na placa,
né, e fica lá toda hora testando e não fica ligado que essa corrente ela pode causar fugas ou curtos-circuitos em outros componentes, você, ao invés de você consertar, você pode criar outros problemas, beleza? Mas vamos lá, vou explicar também sobre isso ainda. Então, a maioria dessas pessoas que tem um curto-circuito e o aparelho não está aquecendo nada, né, a placa não aquece nada, muitas vezes está trabalhando com uma limitação de corrente elétrica muito pequena, muito baixa, né? E por conta desse fator, o curto-circuito ainda não está apresentando, o componente ainda não se manifesta, ok? Dado, né, mais corrente elétrica a esse curto-circuito, o componente ele vai aquecer, porque ele vai criar, né, o efeito Joule. O que significa o efeito Joule, pessoal? Vamos lá, vamos tentar definir isso aqui, né? Precisaria de um vídeo maior para explicar sobre o efeito Joule, mas o efeito Joule é quando a energia elétrica, certo? Ela é transformada em energia térmica, ok? Por exemplo, uma resistência do chuveiro elétrico, né? Aquilo ali, para que haja aquele aquecimento na água, é necessário que haja um efeito Joule em uma determinada resistência, ela aquece e a água vai aquecer também, certo? Quando um curto-circuito, né, está existindo ali na placa, o componente que está causando o curto, ele é praticamente a resistência naquele setor do curto-circuito, certo? Então, quanto mais fluxo de elétrons passa por esse componente, por ele, dependendo da sua estrutura, né, a quantidade de corrente elétrica que está circulando por ele, às vezes não está sendo suficiente para criar um efeito Joule naquele determinado componente. Então, para que isso aconteça, né, para que haja esse efeito Joule, a gente às vezes precisa aumentar a corrente elétrica a ponto desse componente começar a manifestar-se, né, através de um determinado aquecimento, que aí a energia elétrica ela vai se tornar, né, em energia, ela vai se transformar em uma energia térmica, ok? E aí a gente vai encontrar o curto-circuito. Agora é o seguinte, pessoal, todo curto-circuito, por mais que você não consiga encontrar o aquecimento, ele está aquecendo. Só que às vezes o aquecimento, a gente acaba não conseguindo, né, achar através do toque, né, do nosso tato. Então, às vezes a gente precisa de outras técnicas para achar esse determinado curto-circuito. Por exemplo, qual seria a ferramenta mais indicada para se achar falhas, né, de fuga de corrente e curto-circuito? A ferramenta mais indicada, galera, é justamente uma câmera térmica. A câmera térmica, para a gente que somos técnicos, que trabalhamos dia a dia na bancada, é fundamental, porque é através dela que a gente vai encontrar fugas e curtos-circuitos, né, de forma muito rápida. A gente vai colocar a câmera, vai ver aonde está aquecendo, mesmo que esse aquecimento não seja tão alto. Por exemplo, se você pegar uma fuga de corrente a 10 mA, essa fuga de corrente de forma nenhuma vai aquecer. E existem algumas técnicas, né? Você pode utilizar o calor com ferro de solda e tudo mais para ver se a corrente elétrica ela vai aumentar, né? E aí você pode pegar um determinado circuito integrado que está causando essa fuga, né? Tem algumas técnicas aí que pode ser que dê certo, mas a mais indicada é a câmera térmica, beleza? Quero deixar bem claro, porque caso você não tenha, é sempre bom você colocar aí no seu caderninho de ferramentas, né, a câmera térmica, porque é muito importante para o técnico que está iniciando, beleza, pessoal? E não precisa ser da câmera térmica mais cara, você pode procurar uma câmera térmica mais barata, fazer uma pesquisa aí no YouTube, né, perguntar a algumas outras pessoas que tem também, e aí você pode comprar uma câmera térmica que seja acessível a você. Beleza? Às vezes tem muito modismo, né, na nossa área, a pessoa, pô, eu vou comprar essa porque fulano de tal tem, fulano de tal também tem, né? E você pode montar a sua própria bancada aí sem estar com esse pensamento de comprar porque fulano tem, porque cicrano tem, beleza? Então, galera, eu quero deixar claro para vocês aqui, né, que para que a gente possa encontrar esses curtos-circuitos que não aquecem, a gente tem, né, para resumir aqui, que dá mais corrente para o curto-circuito, senão você não vai conseguir pegar. Vamos lá, você tem uma fonte que só regula até 2 A, está tendo dificuldade de pegar alguns curtos-circuitos, tem alguns curtos que não aquecem, que você não consegue achar,
né? Você pode tentar outras técnicas, como técnica Kelvin e outras coisas, mas o mais indicado seria você ter uma fonte que tivesse no mínimo 4 dígitos para que você possa verificar, né, fugas baixas, e também você ter uma fonte que seja no mínimo até 5 amperes, né? 4 dígitos, 5 amperes na sua fonte, você vai conseguir pegar tanto fugas de baixa corrente, certo? Que com uma fonte, né, no caso essa daqui, de 3 dígitos, você não consegue pegar. Se você pegar aí abaixo de 10 mA uma fuga, você não consegue enxergar com essa fonte. E também tem uma fonte que tenha, né, a partir de 5 amperes, que você possa regular para que você possa pegar esses curtos-circuitos que com 2 amperes você não consegue pegar, né? Por exemplo, tem muita gente que usa o Short Killer, né? O Short Killer é uma ótima ferramenta? Sim, mas se você não souber usar o Short Killer, você pode danificar mais ainda a placa. Por quê? Porque o Short Killer, pessoal, ele libera uma corrente, né, em um curto-circuito, um determinado curto-circuito, de até 23 amperes e alguns outros aí 21 amperes. É uma corrente muito alta, que vai fazer com que crie um efeito Joule tão alto de aquecimento que acabe destruindo o componente que está em curto-circuito. Essa é a função do Short Killer. Só que tem muitas pessoas que vai tentar, né, tirar o curto-circuito com o Short Killer e acaba demorando muito tempo com o Short Killer na malha. Isso pode fazer o quê? Isso pode acarretar outros problemas, como fuga de corrente em outros componentes, como também curtos-circuitos em outros componentes, né? Ou até mesmo fazer com que a malha em si ela aqueça tanto, por ela ser uma malha fina, de repente, né, uma malha aí que você está analisando de 1.8 volts, que seja uma malha fina, ela pode até também se partir internamente. Então, muito cuidado quando for utilizar esses tipos de ferramenta, como Short Killer e tudo mais. Então, para você que está iniciando, eu recomendaria uma fonte entre 10, né, a 5 amperes. Você pode comprar, tem fontes aí que você pode comprar até 10 amperes, né, num valor aí bacana, né? Tem no AliExpress, eu sei que está um pouco meio difícil agora comprar no AliExpress, mas tem outros sites aí que você pode estar, né, procurando para você fazer uma aquisição de uma fonte de bancada boa, beleza, galera? Uma fonte de bancada boa ajuda o técnico reparador de placas. Então, a fonte, hoje, no meu ver, né, para o técnico que está começando, é uma das ferramentas fundamentais, ok? Então, se você está começando agora, está com uma fonte que não ajuda você a fazer certo tipo de trabalho, busque, né, substituir essa fonte por uma fonte com uma qualidade melhor para que você tenha mais resultados, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço aí para vocês, né? No próximo vídeo, se você quiser ouvir aqui sobre fuga de corrente baixa, né, quais são as técnicas que a gente pode utilizar, né, e enfim, outras coisas também na parte de reparos em placas, se você quiser saber, a gente pode estar deixando aqui no nosso canal do YouTube também, né? Então, o teu comentário é muito importante. Esse vídeo aqui eu estou trazendo porque algumas pessoas me pediram, né? E por conta da demanda dos pedidos aí, né, em relação a esse tema, a gente está gravando aqui. Então, quem sabe, você também pedindo aqui embaixo, a gente pode trazer um vídeo relacionado aí ao tema que você está almejando, beleza, galera? E para você, né, que quer levar o negócio um pouco mais a sério, quer fazer um treinamento completo de reparos em placas, do básico ao avançado, para falhas, né, diversas em placas de smartphone, eu te convido a fazer o nosso treinamento completo, reparos em placas GSCell Assistec, em cujo o link eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, ok? Um abraço, Deus te abençoe, vejo você no próximo vídeo, valeu, é nóis!